Olá, bem-vindo a mais um Rota da Saúde Podcast. Eu sou Rafael Sarmento e a gente está recebendo hoje uma convidada incrível. Ela é nutricionista e especialista na saúde da mulher. Com vocês, doutora Emanuele Araújo. Ó, doutora, obrigado pelo carinho, obrigado pelo tempo de ter vindo aqui conversar comigo. Eu tenho muitas dúvidas para saber sobre a sua profissão, sobre a área que você atua na saúde da mulher, mulher 40, 50 a mais, né? Mas antes disso, eu quero saber um pouco da sua história. Todo mundo que vem aqui, eu peço para contar um pouco da história. Então, por favor, se apresenta para o nosso público e conta a sua história para a gente. Quem é a doutora Emanuele Araújo? Por que você escolheu a nutrição? Prazer, muito bem estar aqui com vocês hoje, tá bom? Prazer é nosso. A nutrição chegou na minha vida por causa do meu filho. Meu filho, quando tinha 5 anos de idade, ele teve uma condição de colesterol alto e eu não sabia o que fazer na época. Eu tinha, vamos dizer, 25 Não anos. sabia o que era, né? Então, 5 anos com colesterol alterado, e aí eu fui procurar algumas informações, né, na televisão, em revista, e gostei muito do caminho em relação à nutrição. Então, o médico falou que ele tinha que passar por uma rotina alimentar, uma história nova, um estilo de vida, de treino, alimentação. Eu acabei gostando dessa área. Caramba. E fui parar na faculdade de nutrição. E me tornando nutricionista, fizemos um trabalho com o João Pedro, hoje ele está com 18 anos, né? E eu me tornei literalmente nutricionista. E ali naquele momento você percebeu, até antes de se formar, você percebeu na prática a importância da alimentação. Sim, o estilo de vida, né? A gente tem a parte que essa criança, essa família vem com um estilo de vida errôneo. Sim. E ela precisa de mais informações e conhecimento para um novo estilo de vida. Sim. O João Pedro aconteceu nisso em relação a ter o colesterol alterado, não foi somente só da alimentação, mas sim um sistema metabólico também. Caramba, e são coisas que a gente não tem conhecimento. A primeira coisa que a gente pensa é na alimentação. Exatamente, então é todo um pilar de conjuntos que precisa ser abordado, construído, para a gente chegar a trazer essa saúde, né, da criança, adulto. Caramba, e a fase adulta. Eu quero saber, doutora, em algum momento da sua carreira, você olhou bem para a saúde das mulheres, né? Como é que foi esse momento? Foi algum marco ou foi alguma coisa que te chamou a atenção? Como é que você viu essa dor que elas estavam sentindo por não terem um acompanhamento adequado? Rafael, assim que eu cheguei na nutrição, eu vi que não existia somente uma dieta, né? A gente precisava ter esse olhar mais a fundo, não era somente uma dieta, só um peso. Eu precisava olhar para essa mulher de um jeito mais integrativo, né? Total. Corpo, alma e espírito, essa rotina alimentar dessa mulher. Então, eu entendi, já na faculdade e na minha prática clínica no consultório, que era muito além do que o peso, mas sim um olhar integrativo, sim. Toda essa mulher. Sim. Me corrija se eu estiver errado, doutora, por exemplo, é comum que o ser humano ele acabe descontando muita coisa na má alimentação, sabe? Eu, por exemplo, já tive esse comportamento na minha vida, e aí você se autorrecompensa, seja por estresse, por tristeza ou até por alegria, né? É difícil você até entender isso. É muito comum que as pessoas elas acabam realizando uma série de questões, não posso chamar de erradas, mas algumas escolhas que podem prejudicar no futuro, sabe? Como uma alimentação não adequada e tal, por conta dessa questão psicológica também. Por quê? Você tem uma história. A paciente, ela entra querendo emagrecimento, ela não é somente só emagrecimento. Existe uma história, existe sinais e sintoma, e existe uma fase dessa mulher. A gente está falando aqui mulher e homem também, como você falou, a parte emocional. Então, eu comecei a observar e a ver que era um olhar integrativo dessa mulher. Não é só o que eu tô comendo. Não, eu preciso saber a história dela, eu preciso saber aonde que ela parou lá atrás, a infância dela, o estilo de vida dela, estilo familiar, o emocional, aonde é que falaram para ela lá na infância dela, aí a gente vem com a nutrição comportamental, o que falaram para ela, o que foi depositado na mente, no coração dessa mulher, até ela vir aqui e se observar. Ela precisa se observar. O que eu vou fazer, por onde eu vou e como eu vou fazer. Caramba. É quase que uma nutrição indo para psicologia também. Total. Aí a gente tem a nutrição comportamental. Sim. Tá? Porque eu tô entrando ali na história dessa mulher. Sim. Na história dessa mulher, nos sinais e sintomas e nessa fase que ela está. A cada 10 anos e a cada
tempo que você vai passando, Rafael, existe uma idade cronológica. Sim. E a gente Isso é um precisa. fato. Isso é um fato. Então, quem entendeu, quem teve uma reflexão, primeiro você tem uma reflexão e depois você traz um amadurecimento. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo na faculdade. Teve uma reflexão, um amadurecimento, e aí eu fui traçando um caminho e que é uma realidade no consultório. Entendi. Caramba. Como é que funciona essa questão da idade, por exemplo? Hoje você ajuda muitas mulheres 40 a mais, né? E hoje a gente sabe que, pô, 40, se a gente for fazer reflexão de 100 anos atrás, a pessoa com 40 anos, a sensação que eu tenho é que ela já tinha um comportamento muito mais envelhecido do que hoje em dia, né? 40 anos, 50, 60 anos hoje em dia, você tá super ativo, fazendo um monte de coisa que há 100 anos atrás você já estava aposentado. Essa era a realidade. Exatamente. Então, hoje em dia, o que você percebe da diferença, assim, do comportamento e do start do tratamento entre uma mulher de 40 a mais ou uma menina, por exemplo, de 20 anos? Então, uma menina de 25 anos, ela tem os hormônios, né, atuando a seu favor, o estrogênio, a progesterona. Ela tem mais coisas do Ela corpo tem dela a mais coisa a favor. favor a ela, o metabolismo Entendi. ativo. Não que você chega aos 40 anos, que você, aos 40 anos, temos metabolismo, temos também, mas precisa vaziar, nós precisamos analisar Entendi. num todo. Há um Entendi. pilar nessa mulher. Porque tecnicamente vai diminuindo. Com certeza, a gente vai diminuindo. Quem consegue perceber isso antes, tem a reflexão, o amadurecimento, corre atrás antes, porque aos 25 anos, 30, há uma queda de massa muscular nessa pessoa. Então, aos 25 anos, ela está com a massa muscular lá, tem os hormônios a seu favor, a ambiência, não é isso? Ela tem, vamos dizer assim, informações, não muito conhecimento, porque informação é uma coisa, conhecimento é outra. Sim. E aí ela vem. Quando chega aos 40 anos, é uma outra fase, Rafael. É uma fase de uma nova inauguração, de fase que ela entra. Então, o metabolismo tende, se ela veio com uma reflexão, entendendo dessa vida saudável, desse conhecimento que ela precisa, não, eu preciso fazer a minha parte de alimentação, essa parte emocional blindada. Já aos 25 anos, ela chega bem depois dos 40. Entendi. Se ela tiver um comportamento... É porque, parece, você falando assim, parece que é uma conta matemática de acúmulo, Sim, né? sim. Então, dos meus 20 aos meus 40 anos, se eu acelerei o máximo o pé na jaca, por exemplo, eu vou ter consequências disso. Me corrija se eu estiver errado. Certo, mas se você veio, você vai fazer os 40 anos que falou aqui. Tô fazendo 40 anos hoje. Maravilha. Se aos 25 anos, você já veio, já com os 25 anos, 30 anos, você já vem com uma reflexão de vida saudável, alimentação, Entendi. um contexto emocional também, que conta muito, tá? O emocional dessa mulher. Você já vem com uma reflexão, aos 40 anos, você vai chegar bem aos seus 40, 50, 60 anos. Então, a gente está trazendo aqui para observar, não somente só uma mulher de 40 a mais. Como eu disse, o histórico, sinais, sintoma e a vida que ela entra agora, que é o amanhã. A gente precisa Entendi. pensar no nosso amanhã Sim. na população. Sim. Você acha que a população, ela, de um tempo para cá, ela está começando a se preocupar mais com o futuro que nós não nos preocupávamos antes? 80% das pessoas procuram, né, conhecimento muito sobre saúde, mas ter o conhecimento sobre saúde e a gente aplicar isso, é necessário que a gente mude o quê? Conhecimento sobre o assunto, tá? Conhecimento, aplicar o que eu vi Sim. todos os dias, mudança de rotina. Não tem como, Rafael, você ter uma vida saudável, melhorar os seus exames bioquímicos, andar em qualidade de vida daqui a 40, 50 anos, se você não criar uma rotina, Sim. tá? Uma rotina de novos hábitos, né? Exatamente. A gente fala muito sobre isso, a gente escuta muita coisa na internet, mas na hora de aplicar, a população ela tem uma dificuldade, porque às vezes o básico é o que funciona. Por que você acha, doutora, que as pessoas têm essa dificuldade? Porque eu tô perguntando isso porque eu mesmo, durante a minha vida, hoje em dia, eu acho que eu já mudei muito os meus hábitos, né? Já me exercito, já como melhor o máximo que eu posso, mas eu não tive isso. Na minha vida, eu me lembro de ter tentado muitas vezes e não ter conseguido. Não é à toa que hoje eu não sou um cara super marombado. Você tá tentando. Tô ainda em tentativa, mas hoje eu me considero bem melhor assim. Também muda muito também. A pessoa tá com você, te ajuda muito, alguém que te incentiva. Com quem que você e tal. anda, seu ambiente. Isso, o ambiente Seu ambiente. muda muito, interfere muito também. Eu tenho uma filha pequena, então eu quero estar cada vez mais tá melhor pra minha filha e tal. Mas por que você acha, doutora, que as pessoas tentam e não conseguem? Primeiro que a internet é tudo para amanhã.
A O gente quer imediatismo, né? tudo imediatismo. A gente ouve sobre esse assunto, a gente fala que entende isso, mas na prática existe como se o cérebro. Não, peraí, deixa eu pensar. Posso ser do jeito mais fácil? A gente precisa Entendi. colocar, é uma coisa muito básica. A nutricionista fala o tempo todo, os médicos falam, mas a população precisa entender que é o básico que funciona. Eu preciso Sim. construir rotina na minha vida. Eu preciso mudar de ambiente. Não tem como você manter, Rafael, uma vida saudável se todo final de semana ou toda semana Ou todo você está dia, às lá, vezes ou todo todo dia dia. está lá no meio de pessoas que estão bebendo muito, comendo Sim, alimentos ultraprocessados, sim. doce, e a sua filha, Refrigerante. refrigerante, a sua filha vem olha, observando Ah, isso, esse padrão alimentar, e ela está nessa ambiência. Então, as pessoas precisam que a dificuldade que ela tem é começar com pouco. É fazer. É o feito, não perfeito. É entendi. aquela mudança aos pouquinhos, porque existe uma rotina, uma história para cada pessoa. E dentro da sua experiência, pelo que você já viu, as pessoas que tiveram sucesso e resultado foram as que conseguiram aplicar uma rotina. Exatamente. Qual é o sucesso? É quando ela começa a entender. Primeiro, ela tomou uma decisão. Primeiro, ela reconheceu a história dela. Depois, ela falou assim: olha, a minha história é diferente que a sua, os meus horários, os meus dias, o que, que Sim, eu como, como que não eu vou vou me fazer. comparar com você. Não tem comparação. Sim, Não tem como você ter comparação. Então, quando você não se compara mais, você decide, você olha para você e fala assim: poxa, eu preciso mudar. E aí a gente começa mudando, Rafael, aos pouquinhos, porque existe uma história. Como é que a gente vai destruir toda a sua história? sim, sim. Tem uma história emocional também. Entendi. Então a gente começa mudando. É o feito melhor que perfeito. Nossa, É a essa frase que, frase é muito boa, muito boa. Eu amo é essa a frase. frase que eu falo para o paciente. É feito melhor que perfeito. Se eu tenho Sim, 15, eu tenho 15. Se eu tenho 20 minutos, eu tenho 20 minutos. sim. Então, isso que precisa. Então, assim, quando você age dessa forma, você está mostrando para o outro que está correndo o tempo inteiro. Ué, mas como é que ela está devagar? Então, ela está construindo a história dela. Dentro da sua Precisamos construir realidade, a né? nossa história, a nossa realidade. E aí os Entendi, resultados dos pacientes começam a aparecer. entendi. Você falou uma coisa, doutora, que eu fiquei pensando. Você falou sobre hormônios, sobre sentimentos, né? E como você atua muito com as mulheres de 40, 50 a mais, existe um fator que eu não tenho conhecimento sobre, que é a menopausa, né? Então, Uhum. qual é a relação onde os hormônios se movimentam e mudam, né? Qual é essa relação com a nutrição? Então, é uma coisa interessante que é a transição da menopausa, que se chama climatério, tá? Você pode estar, a mulher pode estar tendo o ciclo menstrual dela, tendo Uhum, algumas alterações e ela já está passando pelo climatério, tá, que se chama transição, tá? perfeito. Então existe uma queda do estrogênio, da progesterona, Sim. tá lá, caindo, Vai aos tá? poucos, não é de Aos uma vez. pouquinhos, né? De uma vez, tá? Então 10 anos antes já começa um pouco dessa transição da menopausa. É onde se ajunta com o metabolismo. Caramba. Isso tem a ver com alguma questão de. Eu, por exemplo, já escutei isso de algumas pessoas próximas a mim, que chegaram numa certa idade e o corpo delas começou a mudar. O que ela fazia antes, vou dar um Não exemplo funciona? aqui, eu sempre comi isso à vontade e meu corpo sempre foi ok, sempre tive ok com isso, minha saúde, meus exames ok. Mas Isso, agora eu como tal isso. coisa, minha pressão sobe. Um É isso, exemplo. Comi um pastel, minha pressão subiu. é isso Isso aí. tem a ver de fato com a idade? Tem, porque quando ela está entrando no climatério, na menopausa, existe metabolismo, né? O Sim, eu tô falando de metabolismo mulheres é específica. mulher. Metabolismo de 25 anos, ela está lá tendo o ciclo dela, porque esses dois hormônios importantes, Rafael, estrogênio e progesterona, eles também são amigos do tecido adiposo. Então, quando existe essa queda, a queda começa a trazer a queda, Sim, né? Ele começa a mexer nessa composição corporal. Então, a gente fala mulher 40 a mais, porque a partir tem muitos estudos comprovando que está tendo uma antecipação desse climatério, tá? Mulheres de 38, 39 anos já acontecendo essa eu transição imagino, agora, eu imagino. né? Por N outros fatores Sim, também que precisam ser eu falados aqui. imagino. Mas tem tudo a ver com o metabolismo. Então, esse metabolismo tinha os dois hormônios ao seu favor, e aí ele começa a ter declínio. Então, mexe no seu sono, mexe na alteração na composição corporal. Mulher 40 a mais, ela tem que esquecer a balança. Não é a balança. Mulher 40 a mais precisa olhar para ela, precisa ver os Precisa sintomas, aprender a olhar, né? olhar-se para ela. Por isso que Olhar da ela maneira correta, né? correta. Por isso que ela fala assim: "Não me reconheço mais. Por que esse abdômen não diminui mais? Por que eu estou sentindo
esse inchaço? Por que eu faço o que eu fazia com 20, 30 anos não funciona mais? Porque ela precisa se observar. Então, Caramba. é uma parte também hormonal, não é só hormonal, mas também uma história clínica, exames bioquímicos que precisa também um pouco de atenção. Você deu um exemplo aí agora sobre o sono, e eu tenho certeza, porque eu vivo isso até hoje também. Quando você não tem um sono adequado, cara, tipo assim, não adianta, nada funciona na sua vida. O sono, ele de fato, ele impacta tanto assim na saúde da mulher, 40, 50 a mais. 70% eu digo. Caramba, Sono hoje não é luxo, até para você, homem. Sono é tratamento. é tratamento. Quando eu tô dormindo, existem algumas alterações bioquímicas que acontecem eu dormindo, tá? Vamos dizer assim, em relação à saciedade, à fome, à insulina, isso acontece, algumas alterações metabólicas à noite quando eu durmo. Então você imagina, Rafael, essa mulher que levanta, não dorme direito, tá com exaustão, a parte metabólica dela tá comprometida, a parte hormonal também, às vezes muitas não sabem. Elas sabem pelos sinais e sintomas, tá? E aí, como que ela vai levantar com um sono picotado, cortado, fazer atividade física, Sim. levar as crianças para a escola, ter a movimentação dela de É. trabalho todo, ela não consegue concluir. Ou então fica estressada com isso. Exatamente. Aí ela se prende aonde? Na dieta e esquece o sono. Então, muitas vezes, ela precisa olhar e esquecer a dieta, entre aspas, e aplicar para dormir. Caramba. Esse reajuste simples depois dos 40 é outro tipo de estratégia que é colocado na vida dessa mulher 40 mais. E dentro desse, se eu posso chamar assim, desse seu plano de tratamento, né, para as mulheres, você inclui toda essa parte integrativa em todas essas frentes, porque você falando isso, quando a gente pensa em nutrição, principalmente o leigo, a gente pensa, ela vai dizer o que eu vou comer e ponto final. Não, você está me dizendo não. da qualidade do seu trabalho que atua em diversas outras áreas do dia a dia da pessoa. Como é que funciona o seu trabalho? Como é que funciona o seu atendimento? Nutrição, o nutricionista, ele não é emagrecista. Eu Pois falo, é. não é emagrecista. Sim. O nutricionista é agente da área da saúde. Então, a nutrição integrativa, ela vai olhar para essa mulher no integral dela. Corpo, alma, espírito, rotina alimentar, sinais, sintomas, exames bioquímicos, sono, exaustão. Outra coisa, energia, disposição, vitalidade, queda de cabelo. Então, são 7 pilares que nós vamos observar nessa mulher para a gente começar a ajustar, se normalizar para que haja esse emagrecimento saudável e permanente. E dentro desse seu atendimento, você elabora um plano para aquela mulher. Isso, a gente tem um plano alimentar, mais 7 pilares que a gente vai observar, que é os hormônios, como é que tá, se tem climatério, a alimentação, que é o plano alimentar estratégico para essa mulher, a atividade física é um pilar, energia, vitalidade dela. Então são 7 pilares importantes que a gente tem que olhar acima da balança. Caramba, você falou uma coisa que assombra, imagino que assombra, que é essa questão do cabelo, a queda capilar, né? E assombra todos, né? A alimentação, ela também interfere nisso? A alimentação de forma inadequada? Tudo que se a gente está de pé é por causa de uma nutrição, uma alimentação. A gente tem suplementos que vão fazer ação coadjuvante com a alimentação. Existe também a nossa união com médicos, que é super importante nesse caminho com a nutrição da mulher integrativa, mulher integral. Precisa desse ajuste junto com os médicos, também com o nutricionista, tá? Mas tem tudo a ver também a sua alimentação. Eu preciso de estoque no meu corpo. Como que vai estar de pé? O seu cabelo, ele precisa de nutrientes. Sim. Unha, cabelo precisa de nutrientes. Como é que anda essa rotina dessa pessoa, desse homem, dessa mulher? O que ela está comendo? O que ela tem de estoque? Sim. É muito comum, me corrija se eu estiver errado, que as pessoas elas têm receio e acabam deixando de ir a um atendimento nutricionista com receio de, não, eu vou passar fome, eu vou deixar de comer o que eu quero. Muitas. Né? Tipo assim, vou deixar de comer o que eu quero, não quero passar fome, ou vou fazer a dieta tal que eu achei na internet, que é pior ainda. Isso. E aí, dentro da sua visão, é comum que as pessoas elas deixem de ter um acompanhamento na área da nutrição por conta desse receio de passar fome, sendo mais claro, paciente seu passa fome?
Não passa fome, não. Na verdade, teve uma que mandou mensagem para mim ontem. Gente, eu tô comendo muito mais do que antes. Na verdade, vocês veem passando fome, um excesso de restrição e não, mediante o climatério menopausa e a mulher 40 a mais não tem que ter restrição. A gente tem que ajustar, ter uma estratégia e a individualidade de cada mulher. Ou seja, Entendi. quem ela é, a história, a rotina, sempre. Sempre vai ser dessa forma. Então você faz uma anamnese de fato, como se fosse Profunda. uma entrevista na vida dela. Profunda. E existe um tempo médio desse tratamento e a pessoa, a partir do momento que a pessoa entra, ela vai fazer esse acompanhamento eterno? A gente não tem como mudar um paciente ou mudar os hábitos dele, e tudo que ele tá na cabeça, o que ele acha sobre a nutrição em 30 dias. A gente Sim. precisa de um programa. Aí porque foi uma vida inteira, às vezes, fazendo Isso aí, aquela coisa 20, que ele 30 achava que anos. estava ok e na verdade não tá ok. 20, 30 anos, ou até olhando para a internet, olhando para outras pessoas. Então, Sim. assim, a individualidade, o Rafael, de cada pessoa, seu histórico é importante. É importante a gente ter esse olhar. Quem é o Rafael? Quem é essa mulher? Qual a história dela? Adaptar. A gente vai ter Entendi. sempre que adaptar o plano alimentar, a história, suplementos, tudo para essa mulher. Entendi. Esse tipo de cuidado integrativo que você faz, esse plano que você monta somente para a mulher, isso interfere no, vou dizer assim, no humor, quando eu falo humor, não ser bem-humorada, mas no humor, às vezes, de não estar estressado, de não estar se sentindo cansado, de trazer qualidade pro dia a dia da mulher, isso interfere? Muito, muito. Elas já chegam lá querendo emagrecer com exaustão, alteração no sono. Estressadas. Uma mulher estressada com alteração de sono e com muita exaustão, um cansaço que não passa, a distensão abdominal que você já fez todos os tipos de dieta não vai embora. E isso traz um declínio muito grande na atividade, na vitalidade, na energia dessa mulher. Então a gente precisa analisar todo o contexto, todos os pilares direitinho, organizar, né, para que essa mulher volte e fique plena novamente. Entendi. Voltando nesse período da transição que você explicou, que você falou que pode ser que algumas mulheres estejam passando por esse período e elas nem saibam, né? Porque de fato ainda não chegou na menopausa, Exatamente. está só na transição ainda. Nesse momento, ela tem que ter um cuidado diferente com a alimentação dela? Muitas, como eu falei, existe dados científicos comprovando essa antecipação, que se Sim. chama transição e climatério, não é Perfeito. isso? Muitas não sabem. Então precisa se observar. Então, Entendi. depois dos seus 40 anos, ou está perto dos seus 40 anos, você precisa observar se existe algum sinal e sintoma que está incomodando demais, Tem um tá? exemplo, assim, por exemplo? O que bate muito é essa alteração de sono das mulheres, tá? Hum. A alteração de sono e a distribuição da composição corporal, que ela não consegue trazer a imagem que ela tinha aos 30 anos depois dos seus 40. E às vezes tô treinando mais, tô comendo Exatamente. menos e não adianta. O sono está excessivo, não adianta, alguma coisa nela não está Entendi. fora do pilar normal. Entendi. Então, na verdade, a palavra seria se observar mais. Entendi. Tem uma coisa que eu acredito, que eu não sei se faz sentido, sobre a questão muscular, né? Eu já escutei muitas vezes as pessoas falando assim, olha, para você ter, eu gosto de dizer que a terceira idade é a melhor idade, eu gosto de chamar de melhor idade. Então, quando você chegar na melhor idade, que é a idade de você curtir sua vida, seus netos e tal, chegar na melhor idade, você tem que estar muito bem amigável com seus músculos. Quando eu falo de músculos, não é você estar musculoso, é você estar bem com seus músculos. De fato, existe uma tendência a diminuir massa muscular, ganhar massa magra, como é que funciona isso? Sim, a gente já começa, 25, 30 anos, existe uma degradação É uma continha que vai diminuindo, né? Sempre uma continha, dessa massa muscular. Ano após ano ela vai diminuindo. Ano após ano. Então, massa muscular hoje a gente escuta tantos médicos falando, a OMS também liberando, que é o quê? A nossa sustentação. E a musculação e o músculo, na verdade, ele tem toda assim uma complexidade em relação com a glicose, tá? É como se o músculo precisasse dessa glicose, energia, para se conter de pé, né? A pessoa está de pé e ela fazer suas atividades normal, funcionalidade. Então, é muito importante o músculo. Hoje, ter músculo não é luxo, é necessidade para o seu amanhã. Se a gente for falar de longevidade, por que é aí que os senhores estão, né, 60, 70 anos mais forte, com mais músculo? Porque o músculo faz isso, ele traz a sua longevidade, tá bom? A sua funcionalidade, autonomia. E ele tem uma super importante na glicose.
tá bom? Tem essa ainda. Tem, controla a glicose. Quem está em relação a essa situação de diabetes tipo 2, Sim. tem um efeito maravilhoso, atividade física e a musculação em relação à glicose. Quem viveu uma vida, doutora, de não preocupação, sabe? Passou a vida inteira não se preocupando e tal. Chegou uma mulher, foi lá e chegou aos 40, 45. Ela tem solução para melhorar e é do dia para a noite ou não? Muitas. No meu consultório vem muitas. 40, 50, 60, 70. Que te passaram a vida sem se preocupar muito. Sem se preocupar ou não teve conhecimento, porque informação é uma coisa, conhecimento é Sim. outra. E aquela mulher que hoje, de repente, ela cuidou de filhos, casa, carreira, e ela não teve como olhar para ela. Sim. Porque às vezes umas que, Rafael, querem se cuidar muito, né? Treino, plano alimentar, esse ambiente gostoso, elas não se deixam se permitir. Porque viveu uma vida muito corrida, muito apressada. Então a gente chega lá, a gente bate o papo, conversa e traz essa mulher ao que ela é pleno dela. Ela é frutificadora, ela edifica. Qualquer Sim. lugar que ela vai, a mulher, né? Sim. Então ela precisa estar bem. E tem muito resultado. Qualquer idade, se começar, o lance é começar. Então dá para ser, vou dizer assim, dá para ser prazeroso esse processo. Ele não é um processo na dor, ele é no amor. Não, a palavra seria a frase sem restrição, mas sim uma decisão. Sim, sim. Caramba, que legal. Eu quero saber, doutora, como é que as pessoas fazem para entrar em contato? Hoje em dia a gente usa rede social para tudo, né? Como é que as pessoas fazem? Através do seu Instagram, eu vou deixar na descrição do programa também. Perfeito. Você pode me encontrar no Instagram, que tá lá, tá? Nutricionista Emanuele Araújo, tá bom? Nós atendemos também no Shopping Hospital, aqui na Sim, Barra, aqui no na Hospital. Ayrton Senna. E também atendemos no Shopping Nova América também, Ah, legal. na Torre 2000. Legal, legal. Na Torre Nova América ali, no Empresarial. Isso, legal. isso. Mas aí manda mensagem no Instagram para poder agendar Isso, a primeira Instagram, e consulta. tem um número também, que eu vou estar colocando aqui. E a gente tem a nossa secretária Beatriz, que com certeza será um prazer para atender a todas. Legal. E são todas as consultas presenciais ou Presenciais faz e online online também. Ah, tá? legal, legal. Que aí permite quem não estiver nessas regiões possa fazer online. Isso. E consegue atender o Brasil inteiro? Consigo. Tem a Alemanha, tem Portugal. Até fora do Brasil, né? Tem também. Tem mulheres lá também que querem ser uma mulher integral. Que legal. E o seu plano de diagnóstico e acompanhamento, você consegue traçar ele com os encontros online com as pessoas, Os encontros online e os encontros presencial também. Nós vamos estudar mescla, né? isso, toda uma anamnese e a história e a rotina personalizada dessa mulher. Caramba. Eu quero te pedir uma grande gentileza, doutora. É claro que não precisa citar o nome, mas eu sei que muitos casos já passaram por você. Muitas mulheres que transformaram suas vidas depois que te conheceram, sabe? Tem aquele... Eu sei que foram muitos, mas tem aquele caso que normalmente mais marca, assim, que é aquela bandeira, tipo assim, eu escolhi certo, eu tô nessa profissão porque agora... Tem. Qual foi esse caso? É uma paciente, Elba, inclusive ela deve estar ouvindo a gente. Com certeza está. Ela chegou lá com dificuldade de emagrecimento, relação ao metabolismo, na menopausa, sem tireoide, tá? Já não estava mais com tireoide, intolerância a glúten, Caramba. né? E a parte intestinal também, com constipação. E essa mulher... Constipação, desculpa, é quando tá travado? Isso, aonde precisa evacuar, né? Uma vez no dia, pelo menos, né? Sim. Então, essa mulher, ela ficava 3, 4 dias, tá bom? O intestino, ele trava, Isso, né? isso Sim. aí. Por outras sinais, Sim, sintomas sim, e outras rotinas exatamente. também alimentares. E essa mulher foi tão edificada, ela chorou lá no consultório, conversamos, alinhamos, e depois de 2 meses, no máximo, o marido dela foi até o meu consultório e ele falou que queria conhecer essa nutricionista que mudou a vida da minha mulher. Caramba. Então foi um marco muito gostoso e dali ele passou a estar sempre conosco na consulta Que legal. dela toda, emagreceu quase 18 quilos aí, continua comigo, né, que aí depois a gente faz o espaço para essa paciente, ela vem a cada mês comigo e aquilo marcou muito a minha vida porque mudou uma família, uma história, um relacionamento e a mulher, Que a legal. mulher integral. Que legal, cara, que bacana. Olha, que trabalho legal, doutora, de verdade. Eu acho que é um trabalho muito, muito bonito quando a gente olha além da parte técnica. Porque a parte técnica você aprendeu na faculdade, fez sua prova, passou, estudou, mas existe muita coisa além da parte técnica que está por trás. É além do peso. Rafael, é além do peso. É uma decisão. Exatamente. Não é restrição, é uma decisão
e eu fazer o feito é melhor que o perfeito. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer para alcançar meu objetivo. E também tem essa parte da gente trazer o paciente, esse protagonismo dele, né? A responsabilidade dele também. Sim. Então, quando a pessoa decide, ela muda toda a história. E ela fala assim, não, agora eu decidi, agora eu quero essa Porque nova ela estilo de vida. acreditou, né? Ela Porque ela acreditou. tem que acreditar também, Tem que senão não acreditar, adianta. senão não adianta. Você tem um limite até onde você consegue ir. Exatamente. Como profissional, né? Exatamente. Você tem um limite. Eu consigo ir até aqui. Daqui pra frente é você que tem que ir. A gente não vende só nutrição, a gente não vende só programa, a gente vende transformação. Que Então a legal. nutrição entra, né? Existe a base da nutrição e as ferramentas no meio do caminho e a transformação dessa mulher Olha, que legal. para a vida inteira. Que legal, doutora. Parabéns por esse trabalho. Eu fiquei muito, muito feliz de te conhecer de verdade. Eu tenho certeza e espero que esse programa aqui atinja muitas mulheres. Tenho Inclusive, eu quero te certeza. pedir um grande favor, mais um, se você puder deixar um recado para as mulheres que assistiram a gente até aqui, que podem estar no momento de estarem desmotivadas, sabe? Que se esqueceram de si, se perderam em algum momento, fizeram tentativas e não tiveram sucesso. E aí, quando eu falo tentativas, não tem só a ver com o corpo ideal, não. Tem a ver com estar estressada, estar cansada, indisposta. Sabe? Isso. A mulher já carrega um peso, não que seja meu lugar de fala, mas já carrega um A peso maratona enorme da dela é vida, diferente. é diferenciar. Então, já carrega um peso enorme. Então, qual recado você deixa para essas mulheres? O que eu deixo por recado para elas é que elas precisam se olhar, se observarem e ter um momento que precisam se priorizar. A nossa vida é bem corrida e eu pergunto, como é que está o seu sono? Como é que está a sua vida? Como é que está seu emocional? Exato. Como que está? Então é um momento que você precisa se priorizar. Esquecer a balança, esquecer, vamos dizer, a correria do dia a dia e tomar uma decisão. Então não é mais restrição, mas sim uma decisão olhar para você. Olha, doutora, obrigado. De verdade, assim, eu desejo que esses vídeos, esse programa atinjam muitas mulheres. Com certeza, com E certeza. desejo também que tenham muitas doutoras Emanueles espalhadas por esse Brasil, porque profissionais assim é muito legal da gente conhecer. Tem. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, por ter Rafael. vindo, obrigado pelo carinho. Se você amou essa aula de nutrição, de qualidade de vida que a doutora Emanuele passou aqui pra gente, não se esqueça de seguir ela também lá nas redes sociais e agendar a sua consulta com ela. Até o próximo Rota da Saúde. Tchau, tchau!